Em nome de Deus, padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 40ª reunião ordinária do Conjunto de Comissões do ano 2019. Bom dia, senhores vereadores, funcionários dessa casa, público presente. Bom dia especial aos servidores do Executivo aqui presentes. Inclusive, já aproveito aqui o início da reunião para convidá-los aqui para compor a mesa. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador Márcio. Haveria possibilidade de inversão da pauta? A gente vai fazer só a votação desse número 1 aqui rapidinho. Isso é 2 minutos. É só um projeto. Não estou nem apresentar mais projeto, não? E aí? Pode ficar à vontade aí. Então, se vocês quiserem ficar os três ali embaixo, ali, talvez fique até mais fácil ver o slide. É, que aí fica melhor, né? Pode ficar os três aí. Pode ficar os três. Ah, tá. Fica até com mal, se querer sim. Não, mas pode sentar também, se quiser. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Vaguinho, qual peço que faça chamada dos vereadores e a leitura de alguma correspondência, se houver. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores e vereadoras. Bom dia aos funcionários secretários da Prefeitura. Senhor presidente, correspondência nós temos uma aqui do gabinete do vereador Zé Cláudio. Vou ler ela agora no momento. Eu, vereador José Cláudio dos Santos, comunico a Vossa Excelência a minha ausência na 40ª reunião ordinária conjunta das comissões do dia 18 de novembro de 2019, em função de compromisso pré-agendado. Também temos aqui uma, chegou agora, do vereador André Leite. Com meus cordiais cumprimentos, venho através dessa comunicar a Vossa Excelência minha ausência na 40ª reunião ordinária de comissões, pelo motivo que tinha um compromisso agendado inadiável. Sem mais para o momento, vereador André Leite. Vereador André Leite. Vereador César Augusto Lara. Presente. Vereador Henri Santos. Vereador Ivo da Costa Melo. Vereador José Cláudio. Vereador José Marcelino. Vereadora Luísa do Hospital. Vereador Márcio Ferreira. Presente. Vereador Neilo Aldrin. Presente. Vereador Nilson Martins. Vereador Paulo Henrique Bigodinho. Vereador Reginaldo Almeida. Presente. Vereador Sandro Lúcio. Presente. Vereador Sérgio Ricardo. Sem moral nenhuma, viu? Até com Vaguinho, santo foi ele. Vereadora Suzane. Vereador Wagner José. Vereador Wagner de Andrade, presente. Só Obrigado, isso, vereador. presidente. Para a gente dar um pouquinho de dinâmica aqui na reunião, até mesmo em respeito à presença aqui dos servidores executivos, nós vamos tão somente fazer a votação aqui de forma mais rápida do projeto de lei 128, que está pendente desde semana passada, e já vamos passar aqui a palavra logo em sequência para a apresentação aí dos projetos sobre as nossas leis orçamentárias. Solicito então a vereadora Suzane, relatora do projeto de lei 128, que apresente seu parecer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia também aos meus demais colegas vereadores.
à equipe da Prefeitura, que gentilmente aceitou nosso convite para hoje fazer a apresentação das duas peças orçamentárias, né, do PPA, a revisão do PPA e a LO. Todo mundo que nos acompanha, meu bom dia. Então, o parecer diz respeito ao projeto de lei 128, de autoria do vereador Henri Santos do Amaral, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura, na internet e da outras providências. O presente parecer tem por objeto de análise o PL 128, que eu já falei, a ementa, né? Foi protocolado em 22 de outubro de 2019 pelo vereador Henri Santos do Amaral. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessas comissões para emissão de parecer conjunto, que se constitui baseado nos pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. Inicialmente, observa-se que o projeto está redigido em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscritos por seu autor, além de trazer o assunto suscitamente registrado em ementa, tudo na conformidade do disposto nos artigos 179 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Luzia. Verifica-se ainda a existência de mensagem contendo justificativa escrita e a distribuição do texto também está dentro dos padrões exigidos. De start, restam-se cumpridos os requisitos de admissibilidade. Logo, a propositura reúne condições de prosseguimento. A conclusão, então, o projeto de lei sob análise versa sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura na internet e tem como preceito a Lei número 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Ressalto que a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. A lei vale para os 3 poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive aos tribunais de conta e Ministério Público. Ressalta ainda que o artigo 18 da Constituição Federal de 1988 prevê que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. O termo autonomia política, sob o ponto de vista jurídico, congrega um conjunto de capacidades conferidas aos entes federados para instituir a sua organização, legislação, administração e o governo próprios. A autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os municípios, é tratado no artigo 30 da Constituição Federal. Logo, o município possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local também, perdão. Nesse contexto, importa dizer que a atividade dos conselhos municipais é uma matéria que se encontra inserida nas competências legislativas conferidas ao município, conforme dispõe a Constituição Federal, sendo assunto de competência do município e não sendo de competência privativa do prefeito. Em homenagem às leis de transparência e acesso à informação, não se vislumbram obstáculos de colocar à disposição da comunidade as informações referidas, pois não criam novas atribuições para órgão do Poder Executivo. Além disso, os conselhos representam os mais efetivos mecanismos para o exercício do controle social, sendo instrumentos de concretização da democracia participativa preconizada pela Constituição Federal. Portanto, os conselhos são órgãos de assessoramento do Executivo Municipal que visam contribuir para a discussão e formulação de propostas que irão subsidiar as políticas públicas a serem implementadas na cidade, visando beneficiar a comunidade, fortalecendo a cidadania e a inclusão social. Ademais, de acordo com a justificativa do projeto, pretende-se tornar o trabalho dos conselhos municipais mais transparentes, facilitando o acompanhamento e a participação dos cidadãos. Diante do exposto, conclui-se que o projeto de lei 128, de 2019, possui amparo na Lei Federal 12.527, de 2011, a Lei de Acesso à Informação, e conforme todo o arcabouço jurídico apresentado, a proposição legislativa é justa e não encontra óbice legal para o seu devido trâmite, sendo conveniente a aprovação do referido projeto de lei. Dessa forma, essa relatoria entende que a proposição legislativa em comenta está em conformidade com o ordenamento jurídico e com demais normas, pois não fere a Constituição Federal, não há vícios em sua iniciativa. A presente proposição constitui imprescindível medida para o fortalecimento dos conselhos, que busca auxiliar na formulação de políticas públicas, na sua implementação e fiscalização, e, por isso, são muito importantes no regime republicano. Esse é o relatório, perdão, esse é o parecer, senhor presidente. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei 128, 2019. Relator em substituição, Suzano Duarte. Favorável.
Vice-presidente em substituição, Neila Cabral. Favorável. Presidente César, voto favorável, aprovado para essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o projeto de lei 128/2019. Relator Vaguinho. Favorável. Vice-presidente em substituição, Márcio Ferreira. Presidente Suzano Duarte. Favorável. Aprovado também por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação Participativa o projeto de lei 128/2019. Relator Vaguinho. Favorável. Presidente Suzano Duarte. Favorável. Aprovado por essa comissão por 2 votos. Fica então o projeto 128 aprovado, seguindo aí para discussão e votação no plenário. Como eu havia dito aqui no início, para a gente ganhar, né, um pouco de praticidade aqui na nossa reunião, as discussões e votações das atas e também dos demais projetos aqui a gente vai deixar para o final e vamos passar agora de imediato a palavra ao Gleuber ou algum outro representante do Executivo sobre os projetos de lei 101 e 102, em verdade, sobre o substitutivo deles, né, uma vez que já veio um projeto original. Fica à vontade aí para usar o plenário, o slide. Fica com a palavra, Gleuber. Bom, primeiro, bom dia, né, a todos. Agradecer pelo convite, né, que nós recebemos para essa discussão do projeto de lei, do orçamento, né, 2020, e do PPA também, né. Como foi falado, é o substitutivo. Tivemos que fazer, uma vez que o primeiro não estava de acordo com o novo inventário que foi publicado pelo STN, que a publicação veio depois. Então, nós tivemos que fazer e adequar as fontes de recurso, né, de acordo com o que foi publicado pelo STN. Né? Então, nós fizemos todo o orçamento, que é o que nós vamos explicar para vocês aqui. Acho que aí deu. E eu vou... Aqui quero também falar sobre os meus colegas de trabalho, né, meus amigos de trabalho, a Cristina, que também é secretária de Finanças, e também hoje executa a contabilidade da Secretaria de Educação, e o Mário Henrique, que é da Secretaria de Saúde, que é responsável pelo Fundo também de Saúde. Né? Então, nós construímos o orçamento da seguinte maneira. Né? Deixa eu ver se eu consigo passar. Não, acho que eu não vou conseguir. Saiu ali. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vou ter que ir lá, né? Não, acho que vou ter que ir lá para colocar lá. Não, eu quero colocar. Não, só ampliar a tela lá para mim, por favor. Ah, não, está aqui, ó. Está aqui, isso. Então, assim, o nosso objetivo, né, é demonstrar as receitas, né, alocar as despesas junto com a receita que o município, a princípio, deve receber, né, no ano de 2020, né, e, ao mesmo tempo, alocar essa despesa com todas as secretarias que nós temos hoje, em todos os setores, né, de desenvolvimento de uma sociedade. Então, a gente precisa pegar toda a receita e alocar, né, em cada secretaria de forma coerente, né, com todos os projetos que devem ser desenvolvidos por cada secretaria, né, pelo Executivo como um todo. E aí, nós chegamos, depois que nós conversamos, né, e analisamos todas as receitas do município, porque aí nós tivemos que pegar o ano de 2017, 2018, né, e 2019. Nesse período, a gente sabe a questão das receitas, nós falamos várias vezes aqui, que foi um ano atípico em relação à receita, uma vez que o Estado ficou nos devendo o repasse, né, que está estimado em 55 milhões. Então, a partir daí que a gente pegou dali, nós até colocamos ali, né, como é que foi estimado. Através do crescimento do PIB, né, de 3,75%, as receitas recebidas no ano de 2018 e também
de janeiro a setembro de 2019. Como é que foi o comportamento da receita nesse período? E por isso chegamos àquele valor de 533 milhões, que é onde eu vou mostrar para vocês aqui, que esses são alguns dos projetos que serão que foram incluídos no orçamento para 2020. Sabemos também que, neste ano de 2019, o nosso orçamento ele já alterou de 400 milhões para 417, conforme o projeto de lei que passou aqui nessa casa, né? Então, a gente tem que pegar esse comportamento de 2019, né, que chegamos a 417 milhões, analisar ficha por ficha, mais os projetos que poderão vir no ano que vem. Temos o PENAFIEM, que está naquele valor de 6 milhões e 600, que é o projeto que a gente já está sendo construído pela Secretaria de Finanças, né, e até dezembro tem que ser entregue ao governo federal. Os taxas de compensações ambientais que foram firmados, que está em torno de 15 milhões. Os que foram, inclusive, neste ano que passou por aqui, nós ainda não recebemos os recursos, foi até judicializado, está em depósito judicial, está dentro daquele valor. Por isso que, como esse ano, que até passou o projeto de lei aqui também, né? Que já estava até depósito em juízo, e aí, na época, era até outra procuradora na época, ela fez o ofício para o fórum pedindo o depósito, né, na conta do município, mas ainda eles não finalizaram o processo para fazer o depósito. Então, ele só vai vir no ano que vem. Então, nós tivemos que acrescentar no orçamento de 2020, porque esse ano, né, e a gente sabendo também que tem um recesso, então esse ano provavelmente ele não vem. As obras do Finisa, que também foram, que passou por aqui, que não veio esse ano, mas de acordo com o cronograma do governo federal, a primeira parcela ele vem em abril, a gente já vai receber esse recurso a partir do ano que vem, que é os 10.520. Pois é. Aí eles entraram com o projeto novamente. E aí, de acordo com o governo federal, pelo que eles passaram, né, pela informação que passaram, o projeto, na verdade, ele foi aprovado. Neste ano, o governo federal, quando eles apresentaram o projeto, a primeira parte, né, primeira fase do projeto, o governo federal ele aprovou, mas depois, por questão de repasse, ele prendeu, para deixar para 2020. Então, no ofício que nós recebemos do governo federal, para a notícia do governo federal, o Finisa vai ser o ano que vem. Então, nós tivemos que colocar no projeto, uma vez que ele vai ser apresentado novamente, de acordo com o cronograma do governo federal. Mais gente da cidade tinha que ouvir isso. Mas fica tranquilo que vai. Está sendo gravado ali. Requerimento amanhã, a gente pede todo, né? E aí, o Fundeb, a questão do Fundeb, de acordo com o cronograma, né, do governo estadual, nós deixamos de receber parte do recurso do Fundeb nesse ano de 2019, janeiro, fevereiro e março, que está fora daquele outro, né? Então, de acordo com o governo estadual, a gente deve receber nos 3 primeiros meses de 2020. Por isso, aquela parcela que está lá embaixo, do governo estadual de 24 milhões, ele é a partir de abril, que foi falado aqui também a respeito disso, não sei se vocês lembram. Então, a partir de abril, a gente vai receber aquelas parcelas em relação ao governo do Estado, né? Aquela indenização da Copasa, eu até já falei algumas vezes aqui também, né, de outros períodos, que estavam em 10 milhões, eles falavam até que estava um valor maior, e realmente chegaram no acordo que é esse valor de 20 milhões. É um processo que já está acordado, né, junto com a Copasa. Então, a partir do ano que vem, de acordo com as informações também que a gente teve de todas das secretarias envolvidas, a gente vai receber esse valor dos 20 milhões aí também, a partir do ano que vem. A gente não sabe a data, porque ainda não foi dado a data, mas a assinatura do termo está previsto ainda para este ano. Então, só gerando todos esses projetos, a gente tem uma expectativa de recebimento de 87.520.000, se todos os projetos realmente acontecerem. Lembrando que é orçamento, não é financeiro. Então, se
é claro, igual eu falei aqui do Finisa, se apresentar o ano que vem também e der qualquer outro problema e não vier, aí é outra coisa, né? Mas, a princípio, ele vai ser apresentado o ano que vem, de acordo com o que foi apresentado esse ano. Então, se o governo federal realmente aprovar, né, todo o trâmite, ele vem o ano que vem, sim, de acordo com o cronograma que o governo federal colocou. E, por final, como é que ficou a questão do pré-sal? Pois é, a questão do pré-sal, naquele período, quando nós fizemos, que eu até estive aqui, né, eu não sabia daquela informação, foi o que foi passado, no caso, para a gente, do lado da Secretaria de Finanças, que viria no ano que vem. E depois a gente teve informação que viria este ano, né, só que depois já mudou para o ano que vem de novo. Só que quando eu fiquei sabendo dessa notícia, o orçamento já estava aqui. Então, se caso vier esse valor de 8 milhões e alguma coisa... Já ia perguntar se já tem o cálculo. 8 milhões e 100 e alguma coisa. Eu não tenho o valor exato, mas é em torno de 8 milhões. Aí a gente vai ter que mandar o projeto de lei para a gente inserir no orçamento essa movimentação. Por quê? Essa parte do pré-sal, ela tem uma outra fonte de recurso. O governo federal, o STN, ele acabou modificando a fonte de recurso para questão de petróleo. Isso, que agora é um outro número, se eu não estiver enganado, é 190, 108. Agora é uma nova fonte de recurso. Antes ele vinha como livre movimentação, né? Entrava dentro do recurso 100. Agora não, a partir de 2020 ele vai entrar como recurso 108, específico. 108 é específico, que é o nome correto. Deixa eu pegar aqui, ó. Direito meu? É o nome. Que é a compensação financeira de recursos minerais. Esse é o nome da fonte, 108. Então, eu já não vou poder colocá-lo como, se vier, não tenho condição de colocá-lo como recurso 100. Aí eu vou ter que mandar o projeto para cá, né? Para poder incluir na fonte 108, porque ele também tem umas particularidades de gasto, né? Que é só para infraestrutura, né? Então, eu já não vou poder alocar ele em qualquer lugar. Então, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, quando me passasse a notícia, eu já tinha mandado o orçamento. Mas também não teria problema se caso viesse o ano, se ele vier o ano que vem. A gente faz o projeto de lei, não tem problema, a gente incorpora no orçamento de acordo com o gasto que ele está fixado. Okay. Né? Glauber. Gleuber. No caso aqui do Finisa, 10 milhões 520 mil, você acabou de falar aí, a partir de abril. Por que só abril? Por que não em janeiro? Não. Aí, a partir de abril é o cronograma de desembolso do governo federal. Estabelece. O projeto é antes, mas o cronograma de pagamento, a primeira parcela, caso o projeto seja aprovado como será apresentado, né, novamente, seria em abril. Mas já que eles já estão dando... Em 4 parcelas. 4 parcelas. A partir de abril, esse vai ser aprovado aí. Sim, exatamente por isso. O governo federal, eu assim, não vou saber dizer o porquê que teve toda essa movimentação do governo federal. Porque, a princípio, tanto é que foi exigência deles a aprovação na Câmara do projeto de lei específico. Por isso que teve que vir aqui, né? E depois de tudo tramitado, porque aquela fase da aprovação desse projeto é como se fosse a segunda fase depois do projeto apresentado, né? E aí, depois que fizeram toda a aprovação do projeto, a questão do projeto em si, do custo do projeto, das ações que estavam envolvidas ali, o governo federal, ele contingenciou e jogou para o outro ano. Né? Eu não vou saber te falar o porquê o governo federal fez isso, não vou saber falar. Mas o que nós recebemos do governo federal é que o projeto tem que ser apresentado novamente no início do ano, e já até nos mandou o cronograma de desembolso, que é isso que eu estou falando a partir de abril. Né? Que até o Márcio chegou a acompanhar esse projeto também, ele recebeu isso também, né? Ele que é a pessoa que faz esse link com o governo federal, né? Dos projetos em si. E aí, então, por isso que ele vem
que eu falei abril. Se ele for aprovado, o cronograma de desembolso é a partir de abril. Né? Ô, Glauber, só para ficar mais claro, foi aprovado ou não? Porque, a princípio, você falou que a partir de abril, né, já começam os reembolsos, né? Isso. E agora você está falando se reembolso, for aprovado. Porque é o seguinte, esse ano ele foi apresentado, ele tinha sido aprovado. Depois da norma lá do governo federal, eles contingenciaram e jogaram para o ano que vem, para 2020, porque até então seria em novembro. Vocês lembram que passou aqui, que era para ser em novembro. E aí eles fizeram algumas modificações, eu não vou explicar, não vou saber te explicar exatamente porquê, né, dessa modificação. E aí, na comunicação que nós recebemos da Secretaria de Finanças, é que, a partir do ano que vem, né, no início do ano, o projeto vai ser apresentado novamente, e eles já mandaram o cronograma de desembolso. Ou seja, com essa adequação toda que eles fizeram, né, a expectativa é que seja aprovado novamente. Se não for, eles devem pedir novamente alguma modificação no projeto, para poder ser apresentado e aprovado novamente. Só que, como ele é uma expectativa, o que eu quero dizer é o seguinte, porque no orçamento a gente coloca a expectativa, né? Eu inseri no orçamento, né? Porque a Secretaria de Obras me passou essas informações todas, né? E eu pego todas essas informações e traduzo dentro do orçamento, caso isso aconteça, né? Igual eu estou falando, isso tudo é previsão orçamentária, não é financeira. Financeira é só no momento quando o dinheiro cai na conta. Aí sim a gente tem aquela certeza daquilo vai ser executado, né? Mas, a princípio, com essas informações que nós recebemos, nós inserimos de acordo com as obras que é do projeto que foi o que foi apresentado aqui, né? Por isso que tem aquele valor lá. Gleuber, Sim. só para a gente ter um português mais claro aqui, para poder entender. Não veio em razão de um contingenciamento do governo federal. Isso, essa foi a notícia que nós tivemos. É só o que eu precisava ouvir bem claro. Obrigado. Isso foi a notícia que nós tivemos. E aí, na despesa, então, o que nós fizemos? Quando nós fechamos todos os valores e a correção, né, nós fomos ali na despesa fazendo toda a questão da suplementação e alocação dos recursos de acordo com ficha financeira, né? Então, a gente pega ficha por ficha e aí a gente vai analisando o comportamento da suplementação e anulação. A evolução da ficha para poder ter um valor, né, mais aproximado do gasto daquele ano, né? Então, a gente colocou aquilo ali, né, observando as fichas orçamentárias durante o exercício corrente, que é dentro da suplementação e anulação de recursos orçamentários, né? E cada projeto atividade que a gente vai analisando. É claro que durante o orçamento tem projeto atividade que pode continuar dentro do orçamento, ele pode ser retirado também conforme o projeto, né? Se for executado, a gente exclui do orçamento. Mas o que também, aquilo que no caso de 2020, que é novo, a gente insere no orçamento de acordo com cada secretaria e os gastos de cada um, né? E aí nós chegamos dessa maneira dentro da parte de despesa, distribuindo todas as despesas. Lembrando que, na construção da despesa, o que nós fizemos primeiro? O que a gente precisa fechar primeiro? A gente precisa fechar os limites constitucionais, né? Então, primeiro foi o gasto com o pessoal, conforme o orçamento que vocês receberam, que nós fechamos em 37,54%. Depois vem a saúde, porque a gente sabe que o limite é de 15%, mas o nosso município, o nosso gasto estimado, ele é de 29,84% da receita corrente líquida. E a educação, que a gente sabe que o limite é 25%, mas a gente nunca trabalha com limite, né? Então, ele está estimado em 27,68%. Então, o que a gente... Depois de fechar todos esses limites, que a gente tem que obedecer de acordo com a receita corrente líquida, né, onde a gente começa a distribuir junto com os projetos de cada secretaria, né? Então, ali vocês podem ver, né, nós temos o da Câmara, o do INPAS, né, depois vem o gabinete de prefeito, vice-prefeito, a controladoria. Lembrando, gente, que essa estrutura que está aí,
é a estrutura do município, que é a Lei 3123 de 2010, né, que foi quando criou essa nomenclatura, esse organograma. Então, a gente tem que obedecer o que está ali hoje, né? A questão dos fundos, o fundo de saúde, né, que a gente fechou em 132.820.000, o de assistência social em 8.487.000, né, a educação, né, porque, querendo ou não, são as maiores secretarias que nós temos, saúde e educação, né, ainda mais por causa dos limites constitucionais. Então, a educação em 161.455, né, de acordo com todos os projetos que a gente tem hoje, e a receita, a expectativa de receita também em relação a isso. Em relação à educação, eu tive aqui da outra vez, eu até falei a respeito da receita, né, que a gente tinha. O ano passado, a MM, que ela também faz esse estudo, né, e ela tinha mandado para a gente o valor de 66 milhões do Fundeb. E esse ano, a gente viu que nós vamos superar esse valor, aproximando aos 80 milhões. Então, pegando para o ano de 2020, nós chegamos ao valor aproximadamente de 90 milhões apenas do Fundeb. Então, isso também já cresceu também em relação ao orçamento da educação, né? Então, a gente teve que apresentar e fechar cada um. Claro que ali, obedecendo a lei, que a gente tem que fechar as fontes de recurso, né, fonte por fonte, né, dentro de cada secretaria, a receita e a despesa, né? E lembrando que todas as informações que nós recebemos, nós sentamos com cada secretaria, né, a informação que eu estou passando foi o que eu também recebi por secretário, né, de todos os projetos que eles estão desenvolvendo e os que eles pretendem desenvolver em 2020. E a gente foi alocando cada informação dentro do orçamento para chegar num valor, né, para poder obedecer, aliás, atender os projetos por secretaria, né? Então, isso foi o nosso trabalho lá da Secretaria de Finanças, né, que é alocar todas essas informações dentro do orçamento. Em relação ao que eu vi que deu assim, mais dúvida em relação à Finisa, hoje o pessoal de obras nem pôde estar aqui, mas eles vão vir, tá, na audiência pública, e aí vocês podem até direcionar essas perguntas em relação ao Finisa, né, em relação a esses aí, porque a informação que nós tivemos foi essa, que eu nem sei se usei a palavra certa, contingenciamento, nem sei, você falou e eu peguei a palavra. Mas, assim, houve uma modificação no governo federal. Eu não vou saber te dizer ao certo qual foi essa modificação que o Finisa não veio esse ano. Mas o ano que vem ele vai ser apresentado no início do ano de novo, conforme a orientação do próprio governo federal. Isso é certo, né? Então, a nossa despesa fechou dessa maneira, alocado junto com a receita. Já no PPA, esse é o orçamento. Já no PPA, ele vem traduzindo, né? Eu nem coloquei sobre o PPA aqui, porque ele vem traduzindo exatamente o que é orçamento, que é a despesa, né, a parte de projeto e atividades de cada um, dentro do valor que foi fechado em cada projeto e atividade no QDD do orçamento, que é o que vocês já receberam aí, né? E aí, qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição. Isso é só explanação rapidamente como que foi construído, né? A metodologia que nós utilizamos nesse ano para poder fazer. E qualquer dúvida, estamos aqui, a Cristina, o Mário, né, para a gente poder responder em relação ao orçamento para 2020. E agradeço a todos, né, pelo convite, né? César, dá uma parte. Uma questão de ordem, né? Pois não, vereador Sandro. Primeiro, parabenizar vocês aí, tá? A gente conhece essa equipe aí, né? Tive o prazer de trabalhar com vocês também, né, lá na prefeitura, e sei o quanto vocês são competentes à frente, né, dos trabalhos lá. Eu só queria entender essa questão do Finisa. Eu acho que o César já perguntou, a Suzana, para ficar bem claro para nós aqui, sobre esse financiamento. Sim. Né, porque foi aprovado ou não,
já entregou documentação lá, a gente fala de parcelas já para o ano que vem. Só para ficar claro aqui para nós, para a Casa sim. Legislativa, Talvez- né, para a gente não ter dúvida. sofrer Sim. depois alguma retaliação, Sim. porque a gente Sim. quer que as coisas caminhem dentro da cidade. Com Né? certeza. Ninguém aqui é contra a cidade, ninguém é contra o prefeito, ninguém é contra nenhuma obra que vem para beneficiar o cidadão aqui da cidade de Santa Luzia. É só para sacramentar isso aqui. Sim. Eu estou tentando responder em relação a isso. Não sou a Porque às pessoa vezes você fala assim, adequada, eu recebi mas, informação. Não, eu queria porque assim, saber né? Porque de quem você recebeu. Exatamente. Né? Porque assim, quando eu sentei com a Secretaria de Obras, a informação que eu tive, né, e também da administração, foi o seguinte: o projeto ele foi apresentado esse ano, né? Foi feito projeto de lei aqui na casa, foi feito, passou, Votado, né? tudo Passaram certinho. essas etapas. Quando foi dos meses anteriores, o governo federal soltou uma nota ao município, né, porque é tudo via sistema, né, que o projeto, isso eu estou falando até a notícia que vocês tiveram, que o projeto tinha sido reprovado. Essa foi a notícia que vocês tiveram, não foi? A notícia que vocês tiveram que foi reprovado. Essa parte eu não sabia. Essa parte eu não sabia. Que o projeto tinha sido reprovado. Né? Só que o governo federal, eu estou falando até por experiência de outros projetos, eu não sei por quê, porque o projeto em si, na primeira etapa, ele tinha sido aprovado. Por que ele foi reprovado depois do governo federal, o mesmo projeto? Isso eu não vou saber o que aconteceu lá. Tanto é que a informação que nós tivemos do próprio funcionário do governo federal, quando até o Márcio entrou em contato, etc., para saber, né, do porquê, até porque já tinha sido analisado, porque é simultâneo. Quando você apresenta o projeto, já tem alguém do outro lado que já vai acompanhando tudo que você vai entregando ali. E ele já vai validando ou não. Se pedir alguma modificação, você já modifica e já manda de uma vez. Ou seja, ele tinha tudo para ter sido aprovado. E, de repente, ele foi reprovado. Mas, ao mesmo tempo, a gente já recebeu informação para entrar com ele o ano que vem, pelo próprio governo federal. Então, eu não sei o que aconteceu lá. Esse documento é de acesso a todos? Esse que chegou do governo? Eu um não e-mail? Vi, não, normalmente é por e-mail. As comunicações vêm por e-mail dentro do sistema. Eu não vi o documento em si. Né? Eu estou com a informação que a gente recebeu, que foi exatamente como que é o nome do documento? É simplesmente o retorno, a devolutiva em relação ao projeto. Porque quando você manda o projeto via sistema, né, que você manda tudo via sistema, pela Caixa Econômica, tudo via sistema, lá mesmo no sistema é que vem todas as comunicações, como se fosse mensagem. Né, igual tem na educação, igual tem na saúde, ele vem todo como sistema hoje. Mas eu vou me inteirar, eu me comprometo a me inteirar disso, eu pegar a documentação e enviar para vocês. Se puder mandar essa cópia para nós aqui, para evitar da gente pedir requerimento, aí já, né, Suzana? Inclusive, a pedido até da vereadora Suzana, ela até falou da audiência pública, também até disse em relação à Secretaria de Obras, né? Na audiência pública também, deles virem também, para poder responder esses questionamentos. Também, às vezes, até corrigir aquilo que eu estou falando, porque, às vezes, a gente, igual eu estou falando, né, a gente da Secretaria de Finanças, a gente vai compilando todos os dados da Secretaria. Então, o que a gente recebe, né, é o que a gente traduz. Né? Então, as informações, no caso, que eu recebi. Mas eu vou me inteirar em relação a isso. A gente confia na sua palavra, porque você é técnico. Exatamente. Né? Então, e aí eu vou me inteirar disso, mesmo se for antes da audiência pública, eu encaminho, se eu tiver, né, pegar essa documentação e encaminhar para vocês também. Isso não tem problema, não. Gleuber, você já mencionou desse assunto aí com a vereadora Suzana, só para ficar claro também. A história do pré-sal ainda é uma mera expectativa, por isso não está ali na LOA. Exatamente. Então, a gente não tem a certeza sequer se vai vir para o ano que vem. Exatamente. Mas, curiosamente, veio com o fundamento da suplementação desse ano. Pois é, veio desse ano. Porque o que aconteceu? Naquele período que eu tive aqui, até colocado. Não, aí depois tirou, mas é só para saber. Porque aquele, na verdade, ano que vem, então, aquele, na verdade, nem fui eu que fiz. Ano que vem. Aquele nem fui eu que fiz, é aquele que chegou aqui. Sim. Com aquela informação, tinha até um documento lá naquele projeto falando sobre isso, né? Que até o Moura falou daquele dia. Só que depois daquilo, né? Eu fui procurar saber, claro, né? Para entender também, porque eu não tinha aquela informação.
E aí, até com base no que o Moura tinha falado, que não viria o ano que vem, que viria esse ano, né? E aí, de acordo com a Secretaria de Administração nos passou nesse ano, já passou até um outro documento, pela internet também, né, que eles olharam pelas notícias, falando que já tinha sido aprovado, né, no Congresso para este ano. Né? Só que quando chegou essa informação para mim, eu já tinha feito o orçamento, aí eu já não tinha condição de colocar. Né? E apesar de que, igual eu falei, se ele vier esse ano, né, a gente vai ter que incluir no orçamento desse ano. Se ele vier no ano que vem, eu vou ter que incluir no orçamento do ano que vem. Ele não está previsto aqui, isso não está. Ele está previsto de acordo com o que a gente já recebe normalmente, que tem em torno de 5 milhões, porque a gente já recebe esse recurso, né, todos os anos, porque isso aí é uma complementação. Né? Ele está previsto lá 5 milhões. Se caso ele vier, aí eu estou falando assim, como ele modificou a questão da nomenclatura, fonte de recurso, que hoje é 108, antes era 100, ele era livre movimentação, chegava no cofre do Executivo e você podia gastar com que, da medida que você fosse precisando daquele recurso em qualquer área. Hoje, não. Hoje, ele não é mais para livre movimentação, o STN mudou para 2020, ele já tem uma fonte específica 108 e é só para infraestrutura, inclusive está alocado lá em obras. Gleuber, eu não vi, eu acho que também não fechou o orçamento federal ainda, né? Porque deve... Pois é. Que aí a gente tem que acompanhar pois isso. É, se vai tem que ficar acompanhar previsto isso pressal também. lá para o repasse para os estados para saber e para os qual será a época do repasse. Né? Mas aí é aquilo que eu falei, se caso vier, igual for falar depois, que esse ano viria, né? Beleza, ele vai entrar no orçamento desse ano. Mas se ele não vier esse ano, o que eu, particularmente, eu acredito que não venha, eu acredito que ele venha o ano que vem, a gente vai ter que inserir ele no orçamento. Né? Apesar de já ter isso lá no orçamento como normal, que pela média a gente sempre recebe em torno de 5 milhões já da fonte de recursos minerais. Né? Todo ano a gente recebe mais ou menos isso, 4 milhões e meio, 5 milhões, sempre em torno disso. Se vocês acompanharem nos orçamentos anteriores, você vai achar sempre essa fonte lá. Só que esse ano não, para o ano que vem, especificamente, o governo federal, ele desvinculou. A partir de 2020, você não vai poder mais ter a livre movimentação dele. Você já tem que ser específico, você já tem um gasto certo. Você não posso pegar o recurso e alocar lá na cultura, nem na saúde, nem na educação. Ele é só para infraestrutura. Ele não pode ser mais alocado como livre movimentação. Uma outra questão também, Gleuber, em relação às subvenções, como é que vai ser tratado aí nessa questão orçamentária? Vai ser lei específica? Como é que vai ficar? Ele vai vir em lei específica. Né? Quando a gente tem hoje a Lei 3019, né, que fala sobre o marco regulatório, que fala sobre o repasse de recursos ao terceiro setor. Então, na verdade, para todo repasse de recursos de subvenção e contribuição, a gente teria que ter um chamamento público. É claro que tem instituições que a gente não tem condição de ter chamamento público, e sim, talvez, uma dispensa, igual o exemplo, a AMM, ela é única, ela não tem uma outra para competir com ela, né? Que é diferente, por exemplo, de creche, que é da parte de subvenção, que eu já tenho muitas que fazem o mesmo tipo de trabalho. Só que nós vamos fazer em lei específica, sim, a gente já está até tratando, depois do orçamento, em colocar específica por área, porque a gente sabe que o Fundeb é da educação, é um tipo de recurso, né, das creches. A gente sabe que o FIA, o Fundo de Infância e Adolescência, é outro recurso da assistência social, e ele vem de doação. A gente também tem outros dentro de cultura, então a gente vai fazer específico. E aí, o que a gente está pensando, né, o que nós conversamos? Que foi até uma proposta minha, porque a gente aloca aqui no orçamento tudo com base em previsão, né? O que é diferente do ano, quando aconteceu o projeto, eu já tenho específico ali a área e o valor. Igual o do Fundeb, um exemplo. O do Fundeb, todo ano eu pego a quantidade de crianças que foi atendida naquele ano, no caso de 2019, né, no censo escolar, e estimo o valor ali, que já tem o valor
por criança per capita, e a gente sempre faz uma correção de 10% em cima do valor. Então, como a gente faz isso? Como a gente pega como base o número de crianças atendidas, quando chega em janeiro, a gente só tem um censo definitivo que foi feito em setembro e outubro, em janeiro. E aí que a gente tem, com certeza, assim, quantidade de crianças atendidas por creche, que foi cadastrada dentro lá do FNDE. Porque cada instituição que faz o seu censo escolar, né? E a gente faz o repasse com base nisso. Então, como é que a gente decidiu esse ano? Da gente fazer separado por área, exatamente para a gente ter o valor correto. Porque neste ano, por exemplo, nós fizemos a mesma base de cálculo, foi até eu que fiz essa base, e eu cheguei ao valor de 6 milhões. Mas eu não sabia que tinha uma instituição que entrou com o INEP, nesse ano, no início do ano, que foi até a Seara de Luz, numa outra unidade que ela construiu, com quase 300 crianças. E isso gerou um valor altíssimo para aquela instituição, que eu tinha colocado o valor que ela recebia, que era em torno de 500 mil, que foi direto para 1,5 milhão. Isso eu não tinha condição de prever. Então, eu já tive que suplementar, nós tivemos que suplementar para poder pagar a instituição nesse ano, que eu não sabia, né? E aí, como tem o ano que vem, a gente sabe que o cadastro escolar está só aumentando, né? E o censo escolar só foi fechado agora no mês de outubro. Então, até por prudência, né? Eu, Cristina, nós conversamos, que também é representante da educação, a gente preferiu fazer ela depois que fechasse o censo, para a gente ter um valor em lei específica, né? E para ter um valor mais exato para evitar a suplementação no ano que vem das instituições, porque a gente não sabe qual que é o valor exato. Mas o censo, como foi fechado agora, aí a gente tem fechado assim, né? Foi entregue em mês de outubro, porque isso é publicado no início do ano. Mas a partir de dezembro eles já abrem para consulta. Não é o definitivo, mas para consulta, porque tem período de ajustes. Porque eles questionam, né, dependendo do censo, o FNDE questiona, aí pede alguma reformulação, aí confere, aí às vezes a instituição colocou lá 100 crianças, mas na verdade não é 100, é 96, por causa da idade, aí já é pré-escola. Então, assim, tem essas modificações depois que é entregue. Então, a gente quer fazer lei específica exatamente por isso. Mas da parte de subvenção, o que a gente mais movimenta de recurso hoje dentro da parte de subvenção é o Fundeb e o FIA. Né? São os dois projetos, um da assistência social e o outro da educação. Né? A educação normalmente aumenta, né? Mas em questão da assistência social tem caído bastante. Né? Esse ano para esse ano foi 701 mil que foi estimado. Né, a gente teve uma arrecadação de 600 e pouco, aproximou até então, mas nesse ano, do ano passado para esse ano, desse ano de 2019, até a data do mês passado, né, de outubro, eu emiti 4 recibos só de doação do FIA. 4 recibos só. A gente sabe que, normalmente, em relação ao ano passado, nesse período de ano, eu já tinha arrecadado pelo menos 100 mil no FIA. Já tinha emitido, né, de recibos o que equivalia a 100 mil. Esse ano a gente ainda não chegou nisso ainda. Né? Então, assim, eu até tirei os 100 mil ali, porque, né, em relação ao trabalho, a gente sabe que a maior arrecadadora é a Divina Providência, né? Ela tem feito o trabalho todo, inclusive ela está desvinculando de outros e transferindo para Santa Luzia, porque realmente o Conselho, o Fundo da Infância e Adolescência é um conselho muito sério e ele trabalha mesmo, tanto é que os funcionários da Receita Federal todos depositam aqui no município pela seriedade do conselho. Lá em Ribeirão das Neves, por exemplo, eles estão recebendo recurso de 2011. A gente passa em tempo no ano, no exercício, né? Igual esse ano eles já receberam o recurso de 2019. Então a gente trabalha simultâneo, né? Mas a subvenção tá dessa maneira. E a contribuição, aí a gente está vendo também em relação às instituições, porque a gente sabe que tem aquelas que são, que todo ano está ali, tipo a MM, a Grambel, o Circuito das Mulheres, que é da Assistência Social, Mulheres das Gerais, né, que esse também é o convênio.
O consórcio, isso, falei, é exatamente a palavra. Esse daí, então, a gente sabe que são periódicos, né? Todo ano isso vai acontecer. Então, esse, como está fechando ainda convênio, porque sempre tem um reajuste para outro ano, então a gente vai mandar tudo em lei específica a partir do... Ou, se a gente tiver os dados esse ano ainda, mas acho que o mais provável seria no início do ano que vem, de mandar sobre a lei de subvenção e contribuição específica, tá? Uma outra questão que eu tenho também aqui, Gleuber, em relação ao repasse para a Câmara, como é que está sendo pensado aí o cálculo, se está se excluindo o Fundeb ou não, porque surgiu esse questionamento agora recente de forma mais assintosa, nem em termos de outros municípios e tal, como que vai ser o procedimento daqui de Santa Luzia, e também sobre a questão do repasse desse ano, né, que foi menor por conta de repasses maiores no passado, como é que ficou regularizado isso aí? Dentro da contabilidade, né, eu nem tenho essa informação completa para te passar agora, não. Mas, assim, a informação que eu tenho, que a partir do ano que vem, dessa dúvida que você falou, a princípio continua normal de acordo com a arrecadação, né? A princípio. Se tiver modificação, vai ser durante o exercício, né? Até porque o orçamento que veio da Câmara nem teve um aumento expressivo esse ano. Ele aumentou de 16 milhões e 10 para 16 milhões e 867, né? 867. Nem foi um aumento expressivo, assim, né? Baseado pela arrecadação, né? O que foi entregue para a gente pela arrecadação. Então, a princípio, vai obedecer dessa maneira. Se tiver alguma modificação em relação a isso, né, que o senhor falou, aí sim vai ser modificado de acordo com o repasse, porque como ele vem tipo em tempo real, né, pela arrecadação, então você já tem ali condição de fazer o cálculo para poder fazer o repasse para a Câmara, né? Agora, o desse ano, você fala da questão de regularização, né? Teve um parcelamento do valor para ser reembolsado? Não, isso aí eu não vou saber te falar agora, não vou saber. Posso olhar lá e te dar essa informação. Agora eu não vou saber te falar sobre essa regularização, não vou saber te falar. Algum outro questionamento? Questão de ordem também, senhor Vereadora presidente. Suzana. Voltando na questão das subvenções, contribuições, entidades e tal, o Gleuber, então você disse muito bem como é que fica a situação daquelas que são de educação infantil e aquelas que são da assistência, né? Mais precisamente em relação ao FIA. Agora, pensando em entidades que podem ser beneficiadas, por exemplo, com o ICMS cultural, e eu não sei como é que vai ficar também, se vai ou não ano que vem ter o esportivo, porque eu acredito que não é só voltado para as atividades de execução direta, mas a gente pode também repassar para outras entidades. Como é que ficaria? Se teria que vir também algum projeto específico, elencando quais seriam essas entidades e tal, ou se fica naquela questão que a gente ainda não conseguiu ter, pelo menos eu não vi ainda, que... Ai, meu Deus, como é que ficou? Como é que é o nome? De que você fala? Pensando naquela nova legislação das entidades, que aí elas... Que a 319, você fala do marco regulatório. Isso, que aí, por exemplo, dependendo do edital, você abre o edital e aí aquelas entidades... Porque eu esqueci o nome aqui. Exatamente tipo de concorrência isso que elas têm que... Chamamento público. Chamamento público. Então, se aí, no caso, para o chamamento público, ainda assim, a gente precisaria de ter essas leis, uma lei específica, como no caso da educação infantil e assistência, ou já basta elas cumprirem os critérios que o edital do chamamento público estabelecer? Aí é o seguinte, aí são duas coisas. Primeiro, o Fundeb, ele não tem chamamento público, porque ele é uma federal, né? O Fundeb é um programa federal, junto com a 319, que também é federal. Então, ela não sobressai aí, no caso, em relação ao Fundeb. Porque o Fundeb ele é a instituição dentro do INEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele faz toda a documentação lá, quando ele é aprovado, a gente faz o repasse para eles. Então, não é um chamamento público. O FIA já é chamamento público, de recursos do FIA. Né, que a gente chama de recurso livre, porque tem o recurso direto também, que é aquele quando o doador ele faz a doação diretamente para aquela determinada instituição. Então, é uma outra coisa.
No caso desse, você falou, se caso o ICMS cultural fosse financiar, né, seria aí sim chamamento público. Primeira coisa, tem que obedecer aos critérios lá do que pede o FUNPAC, né, o COMPAC e o FUNPAC. Só depois de aprovação desses recursos é que você pode fazer o chamamento público. Então, não quer dizer que ele vai ser repassado ou não, porque aí se depende de uma comissão para saber a destinação desse recurso. Pode ser feito? Pode. Mas tem que saber se o COMPAC, né, no caso, a comissão, vai querer fazer, dependendo do projeto, claro, o repasse para essa instituição. Se, caso o COMPAC decidir em fazer o repasse para essas instituições, aí sim, ela vai fazer o chamamento público para este recurso, para este fim, recurso da cultura, para desenvolver determinado projeto, que é diferente da educação, que não pode misturar nem com educação, nem assistência social, nem qualquer outro recurso. Mas se for fazer esse tipo de repasse, aí sim, aí tem que fazer o chamamento público. Que a gente sempre é questionado aqui, por exemplo, no caso da cultura, o pessoal que trabalha com os corais e tal, e no caso do esporte, principalmente os times, aí como é que fica? Se é a mesma coisa, a né? mesma coisa. Do fundo do esporte. Se você for criado, até existe conselho, né? Existe. Eles estão conselho, criando também o conselho do esporte. A mesma coisa, para fazer qualquer existe, tipo de assim, repasse. Tem na lei, né? Não sei se está não, está ativo, está ativo. Estão tendo reuniões. Para ter qualquer tipo de repasse para os clubes de futebol, a mesma coisa, chamamento público. Porque aí você tem que falar qual tipo de recurso você está passando, que recurso você está passando e quais as instituições credenciadas dentro do conselho que você pode repassar. Eu não posso fazer repasse aleatório, porque chegou que tal, não posso fazer isso. Eu tenho que obedecer à questão do conselho, né? Porque é o conselho que faz a questão da gerência dos recursos, né? No caso do esporte, no caso da educação, da assistência social, da educação, no caso desses recursos em específico. Mas a questão do esporte é essa, a da cultura também. Como também já receberam recurso uns anos anteriores, hoje não tem recebido mais, né? Mas, que, na verdade, também sempre com recurso próprio, que foi financiado a parte da cultura, porque o ICMS ele é muito baixo no município, eles estão fazendo até algumas articulações para poder aumentar essa pontuação do ICMS cultural. Mas, assim, a princípio, tem que ser feito chamamento público também. Ok. Essa lei ela veio exatamente para isso, para normatizar a questão de repasse por área. Né? Aproveitando que estou com a palavra, só para falar para o presidente e demais colegas, aliás, até tentar fechar aqui, eu e o Gleuber, na conversa semana passada, além de pensar a vinda da equipe hoje para fazer uma primeira apresentação aqui para nós, vereadores, para que a gente tenha uma ideia de como é que foi concebida a proposta orçamentária, né? A nossa ideia é fazer a audiência pública, então, na próxima semana, na segunda ou terça. Hoje eu vou fechar isso com o pessoal da Procuradoria aqui da Câmara. Eu queria ver com vocês também se tem uma data que é melhor, de ser segunda ou terça, a ideia é que seja no final do dia, porque a gente sempre é questionado pelos grupos, gente que participa dos conselhos, que as últimas audiências que trataram sobre questão orçamentária, elas foram 2, 3 horas da tarde, e que foi difícil participar, então a ideia é que seja por volta das 6. Aí está para acontecer ou na próxima segunda ou na próxima terça-feira. Aí hoje a gente vai fechar, se alguém quiser também fazer uma proposta em relação a essas datas, mas obrigada. Só para complementar essa fala também, vereadora, o que a população reclama também é em relação à divulgação. Né? A gente tem a nossa divulgação aqui pela Câmara, mas se a gente pudesse contar também com a divulgação do Executivo, né? Ratificando aqui as questões de data, horário. Da audiência pública, né? Para levar essa proposta lá para fazer aquela linha de transmissão mesmo que vocês têm lá, de certa forma, muito mais eficiente que a nossa aqui, que tem muito mais gente, muito mais volume, seria interessante. Ok. Algum outro... E aí, desculpa, aí vai ser oficializado, aí a gente vai saber a data certinho para poder, do caso atender, a gente precisa saber só a data e o horário certinho. Hoje já vai providenciar, só vou ver se os colegas têm alguma sugestão ou objeção por uma das duas datas e a gente já encaminha, Gleuber, lá para o secretário. Algum outro questionamento, vereadores? Questão de ordem, presidente. Pois não, Reginaldo.
Gleuber. Gleuber. Eu vejo ali na questão da desenvolvimento social, da assistência, né, o fundo. Sim. Gostaria de saber a contemplação dos asilos nesse fundo de assistência social. Como que é feito o repasse? Se existe repasse? Sim. Previsto. Existe previsto, sim. Lá no QDD, a gente tem até lá um serviço de fortalecimento de vínculos com idosos, né? Que a gente chama de LPI, né? Instituição de Longa Permanência. Existe, sim, tá? A questão desse tipo de repasse. Como o Fundo do Idoso foi instituído este ano, né? Que até então eles estavam recebendo recurso, igual receberam recurso, foi recurso próprio que receberam naquele ano, né? Neste ano. Esse ano, não, aliás, esse ano nem teve repasse para eles, não. O ano passado que teve repasse. No caso, para os asilos, né? Que a gente chama de asilos e LPI. E hoje está sendo colocado aqui dentro do Fundo do Idoso. A questão do Fundo do Idoso, né, que foi criado esse ano, chegou até uma lei também, né, que é de lei do Fundo do Idoso, exatamente das 3 que a gente tem cadastradas lá. Hoje a gente só tem 3. Quais são? Que é o Lar dos Velhinhos, a Casa de Repouso Ana Souza e Silva e o Instituto Esperança. Esses são os 3 que a gente tem cadastrados, estão regulados dentro do Conselho, né? Porque todo ano, até o mês de abril, de janeiro a abril, esse é o que institui a lei nacional, tem que ser feita a renovação da instituição para aquele exercício. Então, todos que mandam a documentação pedindo a inscrição no Conselho é avaliado pelo Conselho, né? E vê se ele está dentro ou não, seja do idoso, seja da criança e adolescente, ou só da assistência social, né? E de todos que a gente tem recebido, que não, no caso das ILPI é bem pouco, né? Porque a maioria é particular, não tem a questão da filantropia, aí já perde a questão da inscrição no Conselho, porque particular ela não tem, até então nós do Conselho, né? No caso eu participo do Conselho também, a gente não tem autonomia, a gente não pode fazer nenhum tipo de subvenção a uma instituição que até então é particular, só que é filantrópica. Por isso que a gente só tem essas 3 hoje cadastradas lá dentro do Conselho. E dentro do orçamento tem previsto, sim, inclusive através de chamamento público. Já estão montando o chamamento público, no caso, já tem um que já está na Procuradoria. Se ficar pronto, a gente vai soltar esse ano para criança e adolescente ainda. Se não, porque a gente sabe que eles têm um período de férias também, né? A gente entra com ele na publicação em janeiro. E já está sendo construído na questão do fundo do idoso, né? Que é exatamente para liberar os recursos que a gente tem aqui dentro do orçamento. A gente recebe dentro do governo federal, dentro da parte do CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, recurso que é para manter o CREAS, né? Que o CREAS, no caso, é quando o indivíduo já teve seu direito violado, né? Seja criança, adolescente, mulher, idoso, né? Ele já teve seu direito violado. Então, a gente tem repasse dentro desse programa, né? Que é o que a gente está tentando agora, já que esse ano eles uniram o bloco especial com o bloco de atenção básica, né? Dentro da assistência social, para fazer repasse de recursos. Então, a gente vai fazer chamamento, sim, para essas instituições para receber o recurso dentro do Fundo Idoso, que é o que está previsto aqui. A questão do questionamento, se tem ali no LOA, né, na lei orçamentária, é porque a Casa Ana Souza Silva, igual você citou aí, sim, ela passa por grande dificuldade financeira, inclusive dívida do governo federal, de tributos e tal. Ela tem 2 internos que a prefeitura levou para lá, que é do asilo, que foi fechado aqui em cima. Sim. A prefeitura não repassa recurso para eles há anos. Não passa. Parece que a última vez que foi repassado foi em 2012. Não. Não? Não. O ano passado eles receberam o recurso de 2017 e 2018. Porque foi até o recurso, aí eu posso falar com propriedade, porque eu participei, e foi até eu que fiz os cálculos, inclusive, que foi, só que o recurso que eles tinham recebido é por determinado fim. Porque esses recursos que a gente recebe, ele tem já característica de gasto. Então, fala assim, igual no caso do CREAS, eu não posso pagar pessoal, não posso pagar. Mas aí
que é o que eu tento fazer com eles, né, com os que me procuram. A gente transforma o projeto para incluir o pessoal, né? E eles receberam o recurso junto com o Instituto Esperança, junto com o Lar dos Velhinhos, que naquele ano até devolveu o recurso. Ela até teve aqui também, não sei se vocês vão lembrar, que era Darcy na época, que a gente estava fazendo questionamento. Você lembra disso, o vereador Suzane? Que ela até devolveu o recurso, porque o que ela tinha ela era, na questão do pessoal, era todos voluntários. Eu até tentei conversar com ela para tentar reformular o recurso, mas eles ficaram com muito receio de não conseguir executar e aí abriram mão do recurso. E a gente pegou esse recurso e dividiu, no caso, para as outras duas, né? Que era lá na Dona Cleusa, exatamente naquele ano, né? Então, foi o último recurso que eles receberam, que foi 2017, 2018, quando a gente pegou todos esses recursos da assistência social, que estava parado naquele período para fazer repasse no caso das instituições. Aí teve a parte da criança e adolescente e a parte dos idosos. Aí cada um recebeu o valor. Mas não está específico ali na lei, ano, não, né? Mas isso é verdade. Aí, durante o ano, né, 2018, realmente não teve, e esse ano também não teve. Aí, a questão de recurso da assistência social, que a gente, inclusive, hoje, o que está ali, se vocês pegarem o orçamento da assistência social, vocês vão ver que a maior parte dele está com recurso 100. Por quê? Infelizmente, o município ele sustenta a assistência social. Com a questão do repasse que a gente não está tendo, do Estado, que está passando... no caso de outubro, a gente recebeu o mês de setembro do ano passado, a parcela do mês de setembro do ano passado. E a gente não sabe quando vai vir essa regularidade. Mas quando o recurso vem, tipo piso mineiro a gente recebe que nesse ano o plano de ação estava de 752 mil. Para este ano de 2019, que o plano de ação nós aprovamos ele em setembro, você vê, a gente aprova o plano de ação em setembro de 2019, praticamente no fim do ano. Né? Foi reduzido R$200 mil, mais ou menos, que foi para 552 mil, que foi o plano de ação da assistência social, que é o que a gente faz atendimento dos benefícios eventuais, né? Lá dentro, auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio moradia, né? Tem algumas particularidades dos benefícios eventuais. Nele, tudo que a gente fez no ano passado e nesse ano está sendo tudo com recurso próprio. Apesar de estar no orçamento como expectativa de receita, se o Estado está pagando no mês de outubro, o mês de setembro do ano passado, eu não sei qual será a regularidade desses recursos, né? Tanto é que os auditores vieram, aqui foi até eu que recebi os auditores, por estar envolvido também na assistência social, e eu provei para eles que eles não tinham que auditar nada. Tanto é que eles nem pediram documento, nem nada, foram embora, e lhe perguntaram, nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque viram, eles tiveram uma informação por esse plano de ação, que é o que a gente faz dentro dos conselhos, né? E não receberam o recurso, nós não recebemos o recurso. Mas, tanto é que lá no orçamento você vai achar com duas fontes de recurso, o 129 e o recurso 100. O recurso 100 está até maior, exatamente porque é recurso próprio. Senhor presidente, só para informar, de fato, a audiência vai ser na segunda, porque a Fernanda acabou de me dizer ali que na terça, dia 26, e na quarta, dia 27, a gente vai ter outras agendas que vão ser as entregas das homenagens. Então, a gente vai ter que fazer a nossa audiência pública na segunda-feira. Aí, vocês vão receber os ofícios, a gente vai encaminhar também para a secretaria. Às 18? Às 18. Aproveitando também aqui os representantes da saúde e educação, o que está se pensando em termos de gastos para o Hospital São João de Deus? E também, aí já para ambas as pastas, a questão de plano de cargos e salários. E também a gente ouviu dizer agora nas redes sociais, agora há poucos dias, ontem de ontem, salvo engano, sobre a aquisição de material escolar. Como é que isso está sendo tratado dentro do orçamento? Quem responde primeiro? Você quer responder da educação? Bom dia a todos. Referente ao orçamento, né, da saúde, a gente tem uma previsão de 132 milhões, né, 820, para o exercício 2020,
e temos já está inserido dentro do orçamento a reabertura de São João de Deus. O valor total aprovisionado de todas as fases de execução é em torno de 30 milhões ano, com o hospital funcionando e com todas as suas habilitações, tanto com o governo federal como com os recursos e repasses estaduais. Então, esses valores já estão inseridos no orçamento de previsão para o exercício, né, de 2020. Porém, as fases elas vão ser habilitando de acordo com os serviços executados. Então, nós já colocamos a previsão de orçamento, mas ainda não está claro assim, né, a previsão de reabertura agora em dezembro. E começa a abrir as fases a partir de janeiro. Tem a fase 1, que são os leitos de retaguarda, né, e, paralelamente, cirurgias eletivas. Então, a gente vai ter que ter uma cautela na execução orçamentária de acordo com os serviços que forem executados. Referente ao plano de cargos e salários, foi inserido no orçamento a previsão dos agentes de saúde e endemias, né, de acordo com a publicação já do edital para o concurso do ano que vem, de acordo com a tabela de salários que é padronizado pelo governo federal, né? Então, já está inserido também no orçamento para o ano de 2020. Aí, a educação, você fez uma... Bom dia. Então, com relação ao orçamento, né, 2020 da Secretaria de Educação, nós elaboramos, juntamente com o secretário, né, os outros técnicos que temos na Secretaria, e fizemos um estudo, né, da evolução da despesa, tudo que nós gastamos, né, todas as despesas de janeiro a setembro de 2019, para a gente estar analisando, né, e reduzindo essa questão de suplementação, redução no exercício de 2020. Então, nós chegamos a essa despesa de 161 milhões, né, que é a previsão da receita e despesa do orçamento de 2020. Quanto ao kit, sim, kit material escolar, né, nós já fizemos todo o processo. A previsão é que esse material ele chegue ainda em dezembro agora de 2019 para entrega no início do exercício 2020. Foram adquiridos, sim, todos com recurso próprio, né, na fonte 101, a fonte, né, do município, e vai ser entregue a partir de fevereiro, né, no início do ano de 2020. O kit, sim, foi comprado, né, foi licitado, né, foi feito todo o processo, sim. Para pagamento do ano que vem ou ainda nesse ano? Só para entender. Não, acredito que ainda esse ano, né, porque a mercadoria chegando, né, agora a previsão, né, dos kits, eles serão entregues em dezembro. Então, possivelmente, né, de acordo com a Receita, nós vamos verificar a questão, né, da Secretaria de Finanças, a disponibilidade financeira. Então, pode ser pago assim, ainda em dezembro ou... Aí, só complementando, porque aí depende. Depende da data que o kit for entregue, porque normalmente a empresa emite a nota fiscal na data da entrega, né? Como até o recebimento disso, a conferência, etc. e tal, porque é uma quantidade grande, né? Tendo conferido a nota fiscal junto com o que foi recebido, tudo certinho, começa o trâmite dentro lá da prefeitura, né? Que tem os setores que têm que passar a nota fiscal até chegar ao pagamento. Então, como eu não sei qual a data que vai chegar, pode ser que seja empenhado esse ano, se for entregue esse ano, vai ser empenhado esse ano, mas o pagamento pode até ocorrer o ano que vem, como o resto a pagar. Mas é despesa do exercício anterior, no caso 2020, né? Se a gente tiver em 2020, para fazer o pagamento, aí despesa do exercício anterior, no caso 2019. Se chegar esse ano e o trâmite todo ocorrer normalmente certinho esse ano, dependendo da data que chegar, pode ser pago esse ano também sem problema nenhum. Aí já nem passa como resta pagar para o ano 2020. É liquidado ali, pago, pronto, acabou. Não tem que passar para outro ano. Aí depende da data de entrega. Porque aí a licitação fecha, né, a assinatura do contrato, publicação, tudo isso. Aí, no caso, a empresa tem um prazo para fazer a entrega desses kits todos, né, conforme o contrato. Entregou, foi conferido pela Secretaria, no caso de Educação, foi conferido o material todo que foi licitado, está tudo certinho na nota fiscal, aí ela segue o trâmite dela normal para pagamento. Mas aí vai depender da data que chegar.
Só uma última pergunta aqui também, pelo menos de minha parte. Eu não cheguei a detalhar ainda a lei que foi enviada para cá, né, em especial as despesas todas. Sim. Mas lá consta previsão específica para algum gasto de aniversário da cidade no próximo ano? Na verdade, lá na Secretaria de Cultura, lá a gente já tem lá diversas festividades, né? Que tirando do caso Carnaval, se tiver que ele tem uma dotação específica, mas qualquer comemoração que tiver, seja aniversário da cidade, seja da festa da padroeira, seja qualquer outra atividade cultural, ela está dentro desse projeto de atividade, né? Diversas festividades. Agora, se vai fazer ou não, aí já é o prefeito que decide naquele período. Mas dentro dele, dessa aí, pode ser alocado ali. Na verdade, a cultura já coloca assim, porque sabe que tem, igual aquela que tem no Muro de Pedra, que também é uma agenda que, né, que sempre ocorre, que são aniversário da cidade, festa da padroeira, tudo entra ali. Mesmo que a gente não pode financiar a festa religiosa, né, porque a festa da padroeira é uma festa católica, né, porque senão se dá direito a todos, né, mas a estrutura a gente tem que dar, seja para qualquer fim, né, no caso religioso. Igual o município, ele não faz a festa da padroeira, mas a estrutura da cidade, sabe que a gente recebe muitas pessoas aqui no município, mas a gente tem que dar a questão do transporte, a questão da liberação, no caso, né, das barracas, das pessoas que vendem aqueles produtos, isso tudo o município tem que dar esse aporte, né? Então, ele entra ali, dentro de diversas festividades. No caso, se for aniversário da cidade, é a mesma coisa, entra ali. Se tiver a questão lá do Muro de Pedra, também vai entrar ali. Qualquer outro evento que o município fizer cultural, vai entrar ali dentro. Questão de ordem, presidente. Reginaldo. Só continuando a discussão dos materiais escolares, ela entra na compra de material ou existe uma específico? Existe um específico, que é distribuição de material gratuito, né? Porque a gente distribui o material. Então, dentro do orçamento, ele tem um elemento de despesa próprio, que é o 33.90.32. Se você pegar no orçamento, tem lá assim, manutenção e funcionamento das escolas municipais, tá? Que é o projeto de atividade, né? Aí você vai achar o elemento de despesa lá assim, 33.90.32, material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Ele entra aí. Havia previsão para esse ano desse material, na lei do ano passado? Nesse ano, eu tenho que recordar, nesse ano, eu acredito até que estava lá a dotação orçamentária, mas o valor não estava. Ele estava lá, o elemento de despesa, né, o 33.90.32, estava lá sim, mas o valor não estava. Certamente que é diferente desse ano, porque esse ano falaram que não ia para fazer, né, a distribuição como não foi feito. Mas para o ano que vem, como já decidido que vai ser feito, aí foi alocado no orçamento. Certamente entrou na suplementação, no caso. Não, porque esse ano não foi feito. Não, né? Esse ano não foi distribuído. Tem uma previsão para 2020? O que foi distribuído foi do ano passado, né? Que foi o que ficou, né? No início do ano só para o restante. Já que é feito o pagamento em dezembro, né, a empenho em dezembro, há uma previsão para 2020 da entrega desse material? Ou vai ser só 2020, não, 2021, no caso? Não, aí o seguinte... Porque nós estamos tratando da lei orçamentária de 2020. De 2020. Então, para ser empenhado em 2020, a gente precisa, para 2021 ser entregue, a gente precisa ter uma previsão em 2020, Em 2020 para 2021. Isso. Aí a gente entra no orçamento de 2021. Não é a lei orçamentária. Se o empenho é feito, vai ser feito o ano que vem, para ser entregue em 2021, tem que ter... Não. É o seguinte, o empenho, se for esse ano, o empenho este ano, você só entrega o material ano que vem. O ano que vem é outro processo. Porque ano que 2020 já foi entregue, porque o material que vai ser entregue é para 2020. Aí tem que entrar no orçamento, né, no caso, se for feito para 2021, acho que agora que eu estou entendendo a sua pergunta. Não, aí sim, agora que eu entendi a sua pergunta. Porque se for fazer em 2020 ou 2021, vai ter que suplementar. É Justamente. Isso. Não, sim, aí sim. Mas aqui já existe mas um elemento de despesa. Mas não tem uma previsão para o ano para 2021, né, que vai ser empenhado em 2020, não tem. Mas só que o de 2020 já está aqui.
Não, certo. Porque esse 2020 já vai ser para 2021. Isso. Né? Mas tem essa previsão ali? Tem no essa orçamento? previsão, tem essa previsão. Que aí você vai achar lá na manutenção de escolas municipais, funcionamento das escolas municipais. Outra questão também aqui que me vem em mente, a gente ouve também nos corredores uma possível proposta de lei no sentido de revisão da planta base do município, onde certamente vai mexer aí com todos os valores de arrecadação de IPTU e etc. e tal. Já há uma previsão nesse sentido aí na questão de orçamento? Esse é até aquele que eu falei do PNAFM, que é o Programa Nacional de Modernização da Administração Pública, né? Esse programa ele vem exatamente para poder financiar as ações dentro da Secretaria de Finanças. Ele só pode ser gasto ali. Tivemos a primeira fase lá em 2007, que quando construiu esses portais aqui do município. A segunda fase nós não participamos, não fomos contemplados, e agora a terceira fase que o município foi chamado, foi convidado a participar nesse ano. Né, que inclusive eu estive no curso lá em São Paulo, exatamente desse PNAFM, que é o projeto que a gente tem que entregar até dezembro, né, que, por sinal, o coordenador dele é o Márcio, que todo mundo aqui também conhece, né, que eu trabalho com ele lá na gestão de convênios. E o que vem esse programa? Ele vem aperfeiçoar a arrecadação do município e a questão do controle do gasto público. Por isso que só pode ser investido dentro da Secretaria de Finanças. Aí sim, quais são os 2 produtos obrigatórios que quem for receber os recursos desse programa, existem 2 produtos que são obrigatórios que você tem que fazer, que é a atualização cadastral e a planta genérica. Isso você tem que fazer. Essa é a obrigação do programa nessa terceira fase. Então, como a gente sabe que o nosso está bem defasado, né? A gente precisa da atualização cadastral e da planta genérica, isso vai mexer sim na arrecadação, só que o plano dele é para 2 anos, porque a gente não consegue fazer ele de uma vezada só, porque a gente vai ter que ter sistema, questão de estruturação, vai ter a questão de capacitação, né? E só depois disso tudo é que você começa a trabalhar realmente na planta, né? No caso do geoprocessamento, né? Da base cartográfica, da questão da legislação tributária, tudo isso, né? Então, porque é um conjunto de ações. Ele está previsto, sim, que é o valor de financiamento de 6.600.000, que está até como primeiro item lá. O projeto vai ser entregue esse ano, como o governo federal até entrou em contato porque está esperando o nosso projeto. E por que está fazendo esse contato? Porque naquele ano Santa Luzia foi referência. Então, como foi referência, eles estão pegando os moldes da primeira fase, que foi quando o município foi referência em 2007, 2008, para poder participar da terceira fase. Então, o projeto está sendo construído para entrega no mês agora de dezembro, e se ele for contemplado, que a gente acredita que sim, pelo que está sendo colocado, e a gente tem base para poder conseguir, que são esses 2 produtos, né, que são obrigatórios, aí a gente começa a receber já o recurso a partir do ano que vem, já dentro da estruturação da Secretaria de Finanças, no caso da parte tributária, né? E é claro que é um conjunto. Enquanto você mexe na parte tributária, trabalha na parte tributária, você também tem que trabalhar o controle do gasto público, porque não adianta você arrecadar e não saber gastar, né? Isso que o programa visa, né? Ou mesma coisa, se você souber gastar e não sabe arrecadar, é a mesma coisa. Por isso que é conjunto. Mas ele está previsto, sim, no orçamento, dentro da Secretaria de Finanças, você vai achar lá, na fonte 190. Algum outro questionamento, vereadores? Mais uma vez, a gente agradece a presença e participação, né, de vocês. Estamos à disposição. Já fica aí também, já pré-agendado para segunda-feira, de 25 às 18 horas, vai ser aqui mesmo no plenário, né, Suzana? Audiência pública. E fica o pedido, né, pelo menos de minha parte. Eu vou levar isso, sim. Contar com a divulgação também por parte do Executivo. Tá. Pra gente, se Deus quiser, ter a casa bem cheia. Ok. Para debater o assunto. E eu agradeço também, né, o convite, né, mais uma vez aqui debatendo sobre o orçamento, que esse realmente eu tenho propriedade para falar, esse eu fiz, ele, né, junto com os 2 colaboradores que estão aqui,
fizemos da melhor maneira possível e tentar alocar tudo aquilo que a gente tem conhecimento dentro de cada secretaria. É claro que cada uma faz a sua apresentação e a gente, pelo nosso conhecimento técnico, a gente consegue ali ver o que vai entrar e o que não vai entrar, porque tem coisas que às vezes a pessoa tem até a ideia, mas não tem condições de entrar dentro do orçamento. Então, a gente fez da melhor maneira que a gente pudesse pegar todas as informações, né, claro, visando sempre o município, né, o andamento e desenvolvimento do município, dentro de cada área, né? Então, eu acredito que assim, a gente, pelo menos, tende, né, a acertar, né? Mas eu quero deixar claro também que a gente faz o orçamento, mas a gente não executa, né? A execução dele é um conjunto, né? Então, existem muitas pessoas que executam o orçamento. A gente apresenta as ideias. Então, às vezes, quando chega aqui, eu pedi a suplementação, porque o orçamento é errado. Não, não é o orçamento que está errado. A execução é que não saiu, talvez da maneira conforme foi planejado. É diferente, né? Então, a gente aloca todas as informações, igual nós sentamos, trabalhamos aqui, foi o quê? Foi 2 semanas, né? De 7 às 10 da noite, todos os dias, mais do que levar final de semana para a gente construir isso aqui, por causa dos prazos, né? E sentando com todo mundo de manhã, à tarde, e se tirando as dúvidas, para a gente conseguir alocar isso, né? Então, qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? E segunda-feira nós estaremos aqui. Qual seria a porcentagem aí de acerto para esse ano? 100%? A gente sempre acredita 100%, né? Eu acredito nisso, mas é o que eu estou falando, a execução já não depende de mim, né? Se tudo conforme for planejado, que nós recebemos de cada secretaria, se eles realmente executarem da maneira com que eles colocarem, te garanto 100%. Né? Mas a gente sabe também que tem toda a questão da arrecadação, da disponibilidade financeira. Então, posso fazer uma emenda aqui reduzindo o percentual da suplementação? Espero que sim. Estamos trabalhando para isso. Está 30%? Eu não estou lembrando. Está 30%. Está 30%. Vamos reduzir para uns 5%, então, Está 30%. Pode reduzir, né? Pensar nisso, né? Vamos fazer uma emenda pensar reduzindo para uns nisso. 5 e 10 no máximo. Mas é outro negócio, né? Porque a gente sempre vai... É muito difícil você fazer orçamento, porque você trabalha no meio de um ano, você depende completamente das ações do governo, né, principalmente federal, que a gente também vê aí as notícias do que acontece, né? A gente vê a questão de recursos, sempre um puxando para o seu lado, Estado, município, né? A questão política em si. É muito difícil a gente acertar 100%. É muito difícil acertar no orçamento 100%. A gente tenta, né, aproximar disso, mas é difícil. Pois é, a ideia não é tirar a suplementação, vamos deixar lá uns 5%. Justamente para ter essa margem, né, de segurança. A gente agradece aí a presença, né? A gente vai continuar aqui com mais umas 2 apresentações de projetos, mas fica o convite, né, se quiserem ficar conosco, ou fiquem à vontade também se quiserem retornar. Sim, obrigado. Viu? Nós que agradecemos. Só isso.
Dando continuidade aqui em nossa reunião, nós temos a discussão e votação de algumas atas, mas não temos aqui quórum suficiente. Vamos adiar para a próxima oportunidade. Em relação a projetos aqui para possível apresentação, nós temos aqui 2 de autoria do Paulo Bigodinho, que não está presente, um da vereadora Luísa e um do vereador Neylor, os quais passo a palavra, caso queira se manifestar, vereador Neylor, vereadora Luísa, sobre os 132 e 133. Pode falar? Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, presente. Esse projeto cria, no âmbito do município de Santa Luzia, o programa Adote a Saúde. É um projeto de lei que tem como objetivo instituir o programa Adote a Saúde, através do qual busca-se incentivar pessoas jurídicas e a sociedade civil a contribuírem com as unidades básicas de saúde do nosso município. As pessoas físicas e jurídicas poderão doar equipamentos, contribuir na realização de reforma e ampliação, conservação e manutenção das unidades básicas de saúde. No termo de cooperação instituído entre o município e as pessoas jurídicas, deverão constar os objetivos, os limites, as atribuições do adotante e o prazo de vigência. É necessário frisar que o programa não exime o Executivo Municipal da sua competência em gerir a saúde, o que o adotante executar as obras como verba, pessoal e recursos próprios. É um programa, presidente, que a gente pensa da comunidade estar ajudando os postos de saúde, né? De repente, numa limpeza de jardim, numa oferta de algum material que esteja precisando, é nessas partes assim. Tá? Vereadores? Fica a pergunta aí, vereadora, se essa ajuda teria alguma contraprestação para quem estiver ajudando, uma placa de publicidade, alguma coisa nesse sentido? Não foi pensado nisso, não. Até porque... Vereador Reginaldo. Eu gostaria de saber da vereadora... O que ela quer contemplar é a população está ajudando, ou quem quiser adotar. Parece que não é nem permitido que uma pessoa que não seja servidor está prestando algum tipo de serviço. Seja isso? Não, você sabe o que eu penso nessa situação? Você chega num posto de saúde, às vezes tem um jardinzinho pequenininho. Uma coisa que, de repente, um pai, um vizinho ali... poderia estar ali ajudando a limpar, ajudando a conservar o posto. Eu penso nessa situação. Eu entendi. Igual lá perto de casa mesmo, nós tivemos lá no posto da Rua Mangarataia uma horta comunitária dentro do posto, que era... Quem praticava ele era a comunidade. Só que aí houve um questionamento se essa pessoa não teria algum vínculo, ia passar a ter vínculo com o município, entendeu? Não. Então, nessa questão, não. Nós temos até um projeto, né, presidente, aqui, até do próprio executivo, né? Adote uma praça? Não, na Adote Praça, não. Né, nessa questão que a pessoa física ela pode estar ajudando ajudando a prefeitura. Né? Teve um projeto assim nesse ano. Eu penso assim, não só é como se fosse pode ajudar numa praça, num posto de saúde, numa escola, entendeu? Sim. Quando o vereador César faz o questionamento do uso de placa, deve ser, se for adotado por uma empresa, por exemplo, né, vereador? Sim. Né, presidente? Inclusive, eu estou observando aqui no artigo 6º do projeto, consta que fica permitido ao adotante veicular publicidade alusiva ao acordo celebrado. De toda forma, vamos ver o que o Executivo como vai interpretar essa questão aqui. Mas fica vedada a veiculação de publicidade na utilização de nomes, né? Símbolos ou imagens. Que se confundam com promoção de agentes públicos com natureza pessoal. Uhum.
tá explicado aqui, né? Vamos ver de que forma que o executivo vai achar. Eu acharia muito interessante, sabe? Se realmente assim, uma gerente ela tivesse contato com realmente a comunidade, para que pudesse estar ajudando na manutenção. Às vezes uma torneira estoura, né? Está lá pingando. Tem um vizinho que sabe mexer, que pode ajudar. Então, é mais essas questões assim mesmo de ajuda mesmo. Para não esbarrar sabe? na burocracia da manutenção do executivo, né? Outra questão da placa aí, se colocasse quem for fazer essa veiculação, ela teria que custear a placa. Eu acho que talvez se não colocasse isso, é perigoso o executivo ele vir eu acho que não teria nem e questão de barrar, placa, falar que ele vai ter que confeccionar a placa. Mas eu acho que não teria nem que ter essa questão de placas. Mas a gente já sabe, vereadora, que Sabe? Não, mas assim, porque eu acho que as ajudas elas seriam, né? Eu não acho que elas vão ser enormes, elas vão ser imensas. Não, eu né? entendo. A ponto de a pessoa ir lá também botar uma placa. É complicado, né? Mas como já está no artigo 6º, né, eu acho que se não houver uma fonte que vai custear isso aí, é perigoso o executivo vetar, igual a gente tem recebido vários vetos. Porque a pessoa entender se for ter que gastar um executivo... papel, é perigoso ele vetar, não vai gastar uma folha de ofício. Aí vão vetar porque aí é inconstitucional, tal. Talvez poderia colocar até essa questão nesse artigo. Que quem for, né, fazer o uso Mas da olha o veiculação... artigo 7º aí. Lá fala que a adoção das UBS não dará qualquer direito de uso ao adotante, o qual não poderá, em qualquer hipótese, prejudicar ou interferir na competência do Executivo Municipal na gestão da saúde. Né? Também fortalece um pouquinho, né? Mas, assim, eu vejo o projeto com... ele vai trazer vários benefícios, né? Inclusive sanar alguns problemas pequenos, né? E trazer a grandiosidade do projeto. Porém, eu não quero que ele chegue aqui e seja vetado. Que né? ele seja manco, né? Eu acho assim, que a comunidade ela tem muito boa vontade de ajudar e tem condição de ajudar, né? Pelo menos nessas coisas. Não só em impostos, mas em praças, em escolas. Eu acho importante isso. Ok. Vereador Neilo. Presidente, bom dia vereadoras, vereadores, servidores desta casa. Na verdade, esse projeto é sobre a modificação de um logradouro para modificar a classificação desse logradouro. Ele se situa aqui no bairro Centro, né? E para passar para ser uma via coletora. Vou ler a justificativa aqui. A presente proposta tem por objetivo adequar o logradouro Supra à sua devida classificação, tendo em vista que a referida rua possui as características de uma via coletora, já que coleta e distribui o trânsito do local, não possuindo interseções em nível ou controle semafórico, características comuns das vias arteriais. Faz-se de suma importância salientar que os moradores responsáveis pela solicitação de alteração são favoráveis a essa mudança. Assim sendo, apresento o presente projeto e peço apoio aos nobres colegas vereadores para sua aprovação. Essa rua é a rua João Evangelista Dolabella, aqui próximo ao Pireco, ali, que é a rua ali do Hotel Casanova ali. É só isso, presidente. Algum comentário, algum vereador? Como eu disse, então, as atas vão ficar para a próxima reunião. Em nome de Deus, Padroeiro de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião ordinária de comissões.